Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, na graça de Deus. Hoje nós vamos começar uma nova série. Nós vamos falar sobre um assunto em epilepsia que muita gente tem muito pavor, né? De pensar que ele ou um ente querido possa vir com um diagnóstico. Nós vamos falar sobre epilepsia, certo? Aqui é a doutora Télia Rúbia, neurologista, falando com vocês. Bem, gente, epilepsia, por muito tempo, foi tido muito preconceito em relação às pessoas portadoras dessa síndrome ou dessa doença, ou desse distúrbio, né? Epilepsia, hoje, a definição é uma síndrome caracterizada por 2 ou mais crises epilépticas, que não pode ser no mesmo dia, porque quando é com menos de 24 horas, a gente caracteriza como um único episódio. Tá? Então é muito importante a gente deixar claro que o significado ele é muito menor do que o que as pessoas colocam, né? O peso, esse significado pejorativo ruim, né, que as pessoas com esse diagnóstico carregam, não é real. É um preconceito, isso não é real. Isso aconteceu por quê? Porque os pacientes portadores de epilepsia, eles não encontrava-se um porquê, uma causa que justificasse essas crises, né? Então, eles procuravam no cérebro, faziam necrópsia de pacientes que morriam e tinham epilepsia, ninguém encontrava o motivo. Foi caracterizado muitas vezes como um transtorno mental e até mesmo como um transtorno espiritual, uma possessão demoníaca, entre outros diagnósticos. Então, realmente ficou muito complicado o tratamento dessas pessoas, né? É muito comum ainda hoje a gente ouvir familiares falar: meu parente teve desmaio, né? Aí você fala assim, desmaio, mas perdeu a consciência, ficou quietinho, ou ela se debateu. Aí que a pessoa com muita a contragosto fala: não, doutor, ele se debateu, aconteceu isso, aquilo outro, né? Outra coisa comum é porque a epilepsia tem uma genética muito importante, né? Então, por exemplo, é muito comum achar história familiar em pacientes que estão tendo crise e você pergunta: é da mãe? Tem história na família, na mãe, no pai? Da minha família, não. Aí o outro vira: nem da minha, né? Aí eu costumo falar: os antigos tinham muito preconceito, então eles escondiam que os parentes poderiam ter epilepsia, investiguem direito. Então era muito comum. A pessoa não tinha tratamento, gente, não tinha. Até a década de 30, 40, quando começaram a surgir os primeiros fenobarbitúricos, né, que o Gardenal faz parte, não tinha tratamento nenhum. Então, as pessoas tiravam o paciente do convívio social, né? E ficava dentro de casa esperando a próxima crise. Era considerado uma doença transmissível. Era muito comum na década de 80 e 90 falar assim: a baba pega, e às vezes no interior, na roça, em ambientes rurais, é muito comum os pacientes virarem e falar assim: pega, é transmissível, a baba pega. Não, né? Não tem disso, não é uma doença transmissível, né? Não é uma doença mental, não é sinal de loucura. Então a pessoa ficava sendo tratada e dentro de casa, esperando a próxima crise, como uma pessoa incapaz. Ainda é comum achar pessoas com 70, 80 anos que foram criadas como incapazes e você vai ver o diagnóstico de epilepsia. Então era muito comum eles falar assim: doutora, tinha acesso, né? Então, a epilepsia foi carregada com muito preconceito, né? Possessão demoníaca, doença espiritual, era levado para sessões de exorcismo, era levado para terreiros,
Enfim, foi a vida dos epiléticos até bem pouco atrás, das pessoas portadoras de epilepsia, era muito difícil, né? Chegaram os fenobarbitúricos na década de 30, e aí já foi um grande avanço, mas o fenobarbital, ele só vai pegar crises generalizadas, não pega todo tipo de crise, nem é bom para todas as epilepsias. Então, era comum, os médicos só tinham essa opção terapêutica, eles iam aumentando a dose da medicação, né? Então, se hoje, normalmente, a gente usa, por exemplo, dos fenobarbitúricos, o último que a gente usa mais, né? Porque tem a primidona, tem outros fenobarbitúricos, mas hoje a gente usa ainda o fenobarbital, que é o Gardenal, o famoso Gardenal, né? Tanto que tem preconceito até hoje, que as pessoas, quando vai zoar com as outras, ele fala assim, dá Gardenal para ela, quer dizer, a pessoa atacada dá Gardenal para ela, né? Então, e aí, como não tinham outros remédios, o Gardenal, em muitas epilepsias, ele não vai conseguir melhorar as crises, eles iam aumentando a dose, de maneira que os pacientes iam ficando sedados, porque toda droga antiepilética ela é sedativa do sistema nervoso central, né? Obviamente, as crises são um distúrbio elétrico, as células estão excitadas, então toda medicação ela vai ter um efeito sedativo. Então, acima de uma quantidade X, vai sedar o paciente. Eu costumo brincar com meus pacientes, né, que eles falam assim, esse remédio faz mal para o cérebro, doutor? Eu falo assim, olha, se você pegar 5 comprimidos de Gardenal e me colocar goela dentro, daqui 1 hora eu tô com cara de retardada, né? Então, é claro, porque são drogas sedativas, então os pacientes ficavam sedados, e aí as pessoas achavam que os remédios para epilepsia deixava retardado, deixava mongoloide, esses eram os termos que se usava, né? Então, criou-se essa coisa de que esse tipo de remédio faz mal para o cérebro, ou que vicia. Como toda doença para o cérebro, são as doenças do cérebro, ou disfunções, são tratamentos a longo prazo. Por quê? Porque os neurônios ele têm baixa capacidade de regeneração e cicatrização. Então, tudo que se refere ao cérebro é tratamento demorado, com alta taxa de cronificação, né? Ficar igual diabetes e pressão alta. Você controla, mas você não cura. Então, um tratamento para epilepsia, se for de uma síndrome que tem cura, ela vai durar aí de 3, 4, 5 anos, né? Então, são tratamentos prolongados. E às vezes tem muitas que não tem cura e o paciente vai ter que tomar a vida toda. Então teve essa ideia também de que esses remédios viciavam, que é outro preconceito que a gente precisa trabalhar, tá? Porque não vicia, não faz mal para o cérebro, não vicia, tá? Devido ao preconceito, surgiram vários tipos de termos que os médicos usavam, né? Esse termo que eu vou falar agora, para definir epilepsia, designar, era muito usado na década de 80, 90, né, 70, disritmia. Doutor, o doutor me diagnosticou disritmia. Esse termo técnico, ele não existe, mas foi muito usado na década de 70, 80 e 90 do século passado. Aí foi tendo um trabalho para poder trabalhar o preconceito das pessoas frente a esse diagnóstico. Para não falar que era epilepsia, para a pessoa não ficar muito ansiosa, muito nervosa, né? Aí fala, não, você não tem epilepsia, você tem disritmia, né? Ainda é comum o paciente chegar no meu consultório e falar, não, doutor, eu não tive epilepsia, eu tive disritmia. Mas esse é um termo que foi usado na tentativa das pessoas aceitarem esse diagnóstico frente ao grande preconceito, né? Até hoje, muitos pacientes não falam para os patrões que têm epilepsia porque pode mandar embora. Se tiver uma crise, o patrão já quer mandar embora porque tem medo, né? As pessoas têm muito medo porque a crise que as pessoas estão acostumadas a ver, que é aquela crise convulsiva, crise tônico-clônica generalizada, assusta, porque o paciente tem movimentos, né, que eu vou conversar mais adiante, que assustam, deformam o paciente naquele momento da crise, né? Então as pessoas ficam muito assustadas, ainda tem muito preconceito, né? E já é bem menos agora, porque surgiu a microscopia eletrônica na década de 90 e aperfeiçoou
o microscópio eletrônico e ele aumenta em até 600 vezes o que o olho humano vê. Então, a partir da década de 90, a gente descobriu o porquê e aonde está o problema de doenças como epilepsia, depressão, ansiedade, que está lá onde o neurônio se comunica com o outro, né? Na concentração errada de receptores ou nos canais de cálcio ou de sódio que faz a transmissão no neurônio. Então, eles descobriram que era ali e viram que não é uma doença mental e não é uma doença espiritual. E quando a gente descobre como funciona uma doença, fica mais fácil de fazer remédio para essa doença. Houve um boom de medicação para epilepsia a partir daí. Então, hoje os pacientes têm uma vida absolutamente normal, na maior parte das vezes, né? É claro que tem alguns pacientes aí de 10 a 20% que vão ser difícil de controle e sim, vão ter um impacto muito grande na vida deles, mas a maioria tem uma evolução absolutamente positiva e isso permite que eles tenham uma vida normal, tá certo? Então nós vamos falei um pouquinho dessa questão do preconceito e tudo, pra gente poder estar revendo. E agora nós vamos conversar realmente sobre as definições, causas e tratamentos. Um abraço. Tchau.